Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joel, seu professor. Hoje nós vamos falar sobre o aumento do controle metropolitano. Leia-se Portugal sobre a colônia do Brasil. Foi o controle exercido com as mãos de ferro, com um rigor absoluto sobre todos os bens produzidos aqui na colônia. Vamos dar uma olhada na imagem. Opa, passei reto. Pronto, achei aqui a imagem. A imagem que retrata o monumento aos descobrimentos lá em Lisboa, que homenageia os descobridores, né? Tudo que era produzido aqui, tudo que era gerado dentro do território brasileiro, pagava impostos e era remetido para Portugal. Para garantir os lucros como comércio de seus principais produtos agrícolas, a coroa portuguesa promoveu uma série de reformas administrativas e a reorganização da exploração econômica aqui na América. Com o aumento do monopólio metropolitano, o que afetou diretamente os colonos. Em 1642, foi criado o Conselho Ultramarino, órgão encarregado de ampliar o controle sobre os domínios coloniais. Com isso, produtos que antes eram comercializados livremente, como tabaco, passaram a ser um monopólio da coroa portuguesa. Outras instituições criadas por Portugal foram a Companhia Geral do Comércio do Brasil em 1649, que obteve o monopólio do comércio, principalmente do vinho, do azeite, da farinha e do bacalhau, da região entre o Rio Grande do Norte e o sul da colônia, ou seja, de norte, passei a imagem, gente, perdão, de norte a sul, então não tinha como fugir, né? A Companhia do Comércio do Estado do Maranhão foi criada em 1682, encarregada de abastecer os proprietários do Maranhão com escravizados africanos. Também tinham esse controle da colônia portuguesa. A companhia também tinha o monopólio de alguns produtos comercializados naquela região, como o trigo, o bacalhau e o vinho. Ou seja, tudo praticamente, né? A gente não pode colocar o tudo, mas a maioria dos produtos e os mais valiosos eram de monopólio português, aqueles que geravam a renda maior. Além disso, em 1696, foi decretado o fim da autonomia das câmaras municipais, que passaram a ser dirigidas pelos juízes de fora, ao qual nós temos aqui em Minas Gerais uma cidade em homenagem a um juiz que comandou aquela cidade, por isso que chama juiz de fora. Agentes diretos do rei, né? Eles agiam a mando do rei. Então, ele que respondia ao rei. A coroa incentivou ainda as manufaturas em Portugal e estimulou a organização de expedições em busca de metais e pedras preciosas na colônia. Então, enquanto Portugal estava criando as suas primeiras fábricas para produzir mais, aqui na colônia, com o Pacto Colonial, estava em busca de metais preciosos para gerar renda e também dar esse empurrão numa industrialização lá em Portugal. Então, o Pacto Colonial nada mais é que um rígido controle do rei ou da metrópole em cima da sua colônia. Então, por isso que o Brasil é representado aqui dentro de uma gaiola, como se fosse um pássaro. Então, quem dá água, quem dá comida, quem abre as portas, né, ou a porta da gaiola para o pássaro sair, não é o dono.
é essa função. Todas essas iniciativas revelaram o esforço do governo português para intensificar o controle sobre o Império Ultramarino e especialmente sobre seus domínios americanos, na esperança de solucionar os graves problemas econômicos do reino, ou seja, lá de Portugal. Não estava importando com os nossos problemas aqui, não. O chamado Pacto Colonial ou Exclusivo Metropolitano foi uma das medidas administrativas aplicadas pelo mercantilismo. Isto é, o sistema econômico adotado pelos modernos estados europeus entre os séculos XVI e XVIII. Esse pacto instituiu a exclusividade do comércio externo da colônia em favor da metrópole que a colonizou. Ao fringir dos ovos é o seguinte: Brasil só podia vender para Portugal e comprar de Portugal. Quem lucraria com isso? Os portugueses, os colonizadores. Esse pacto colonial, na verdade, não tinha pacto nenhum, porque eles mandavam e a gente obedecia. Porque quando você faz um pacto com a pessoa, você faz uma troca, um acordo, tem algo nesse sentido, né? Eu vou fazer um pacto com a pessoa para a gente fazer determinada atividade. Ou seja, estudantes, vamos fazer um trabalho. Então, você vai reunir um grupo de determinadas quantidades de pessoas, de colegas, vocês vão escolher, e vocês, cada um, vão fazer um pacto. Olha, eu vou redigir, eu vou escanear as imagens, eu vou fazer não sei o quê, pererê e tal, eu vou encadernar. Então, esse é um pacto, esse é um acordo entre vocês. Vocês farão ou fazem esse acordo. Agora, quando é um pacto que só uma pessoa manda e a outra obedece, não é um pacto. Mas entrou para a literatura como um pacto. Enfim, com a intensificação do processo colonizador aqui nas Américas, estados como Espanha e Portugal buscaram assegurar o controle sobre o que era produzido e explorado nas suas áreas de domínio. Desse modo, desde a extração de metais preciosos até a produção agrícola nas plantations, que são grandes latifúndios destinados à monocultura, à plantação de uma única espécie de vegetal, né? Tudo que na colônia gerava riqueza e favorecia a metrópole era por esta protegido, ou seja, Portugal ou Espanha protegiam essas lavouras e esse comércio. Mas quem mandava plantar, por exemplo, sim, aqui no Brasil nós tivemos a plantação de tabaco, que gerava renda para Portugal. Então, Portugal instituiu que deveria ser plantado o tabaco. Depois perdeu espaço, perdeu valor, passou e teve mais concorrentes, passou a plantar a cana-de-açúcar. Depois também vieram as concorrências, diminuiu o valor. Então, para Portugal, estava perdendo a receita, perdendo renda. Depois veio o café, e assim sucessivamente. Então, o que gerava lucro na época para Portugal ou para a Espanha, então eles protegiam esse comércio. O protecionismo mercantilista era o principal objetivo do Pacto Colonial. Em 1703, os acordos entre Portugal e Inglaterra levaram à assinatura do Tratado de Methuen, que abriu uma brecha no sistema do Pacto Colonial. Aí sim, começa uma quebra dessa barreira aqui, entre Portugal e Brasil. Mas não chega a ser muito vantajoso, ou tem muitas vantagens para o Brasil, não. Em troca da proteção militar, Portugal concedeu à Inglaterra vantagens no comércio das suas manufaturas.
Os portugueses venderiam vinho aos ingleses, que, por sua vez, forneceriam seus produtos têxteis, inclusive na América Portuguesa. Esse acordo possibilitou ao governo da Inglaterra ampliar enormemente seus mercados consumidores e acumular grande volume de capitais que puderam ser investidos na mecanização de suas indústrias. A Inglaterra tornou-se, então, a maior potência europeia, graças a dos motivos a esse pacto com Portugal. Então, quem saiu ganhando? A Inglaterra. Os portugueses não tiveram muita vantagem, além do apoio militar. E os brasileiros, mais uma vez, a sua receita, o seu investimento, a sua riqueza foi para a Europa. Diante das manifestações que ocorriam na colônia, o governo português passou a temer a desintegração da América Portuguesa. Entretanto, nenhuma dessas revoltas propunha ruptura com Portugal ou questionava a condição colonial. Em 1640, ocorreu na capitania do Rio de Janeiro um motim em consequência da decisão do Papa de declarar livres todos os indígenas aqui na América. No ano seguinte, em São Paulo, por tentar aplicar a decisão papal, os jesuítas foram expulsos da vila pela população e retornando apenas em 1653. Então, essa imagem retrata as revoltas. Na mesma época, a população das capitanias do Rio de Janeiro e de São Paulo protestou contra o aumento dos impostos. Essas reações não foram as únicas registradas no período. Em outras regiões, as revoltas envolveram as elites locais e expressavam disputas internas pelo poder. Então, na verdade, a participação popular e a vontade da população de baixa renda, fora a elite e os comerciantes, não eram asseguradas nem eram ouvidas. Até porque a grande maioria eram os indígenas e os escravos. Existia uma parcela muito pequena da sociedade assalariada. E essa pequena parcela assalariada também não era ouvida, porque os seus interesses tampouco eram o objetivo das revoltas, e sim o que hoje nós chamamos de empresários, os comerciantes. A rebelião aconteceu na cidade de Ouro Preto. Agora sim começa uma rebelião ao qual começa a se ouvir uma ruptura entre Brasil e Portugal. Antes, a cidade de Ouro Preto chamava-se Vila Rica, onde haviam grandes jazidas de ouro. Decorria o ano de 1720, no século XVIII, período conhecido como ciclo do ouro. Visto o ouro ser o fruto da principal atividade econômica no Brasil e a mais rentável, mais lucrativa. Vale ressaltar que 72 anos depois, mais precisamente em 1792, morria Tiradentes, que foi o líder da Inconfidência Mineira, o principal movimento de tentativa de libertação colonial do Brasil. A exploração dos colonos define as causas do movimento, que, em suma, almejava a queda da monarquia portuguesa, cujos privilégios eram mantidos graças aos seguintes abusos. 20% do ganho obtido com ouro ou o chamado o quinto, como o imposto ficou conhecido. Destinava-se à coroa portuguesa, Então, todo esse lucro, 5% daquilo que era arrecadado. A cobrança alta de impostos era um dos grandes propulsores da revolta popular, que, na verdade, não tinha nada de popular, como eu disse anteriormente. Tiradentes e os seus pares
eram donos de escravos, de fazendas. Então, a função deles de emancipar-se, de separar o Brasil de Portugal, era não pagar os impostos. Mas a condição dos escravos permaneceriam e dos trabalhadores também permaneceriam a mesma. A deles de pagar os impostos que seriam modificados. A moeda portuguesa, que eram os impostos, né, cobrados, bem como a administrativa, logo a parte, né, desse controle da administração mantinham a exclusividade sobre todo o ouro encontrado aqui no Brasil. Então, os portugueses tinham esse controle das moedas de ouro, das moedas dos impostos, nas casas dos contos, que eram onde os mineradores levavam o ouro e ali eram derretido, transformado em moedas para ser despachados, carimbados, contabilizados e despachados para Portugal. Tanto os donos dos locais onde se situavam as minas não podiam vender nada que não passasse pela casa, como os comerciantes não podiam praticar o seu negócio sem garantir a parte do lucro à monarquia, começaram a conspirar contra a coroa. Essa casa é a casa dos contos, seria uma espécie de banco onde eles prestariam contas e ali também fazia a arrecadação. Então, tudo ali era contabilizado, né? A parte da contabilidade era feita nessas casas, casas dos contos. Então, a partir daqui, de Ouro Preto, de Minas Gerais, que começa-se a falar numa ruptura. Lembrando que estamos falando de interesses monetários, não de uma transformação social. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso famoso QR Code. Também se inscreva e acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-GV, para mais informações. São materiais educativos e também com conteúdos extras, né, diferenciados. Até a próxima aula.